Paz do Senhor, gente, um bom dia pra vocês. Hoje eu tô vindo compartilhar com vocês aqui um testemunho meu é um assunto, né, que Deus me deu um sonho pra eu poder compartilhar com vocês, que fala sobre relacionamentos abusivos. Eu creio que muita gente passou ou passa por isso, né, e eu gostaria de estar compartilhando a minha experiência com vocês. Desde os 13 anos de idade, eu sempre me envolvi com homens, né? Eu já contei meu testemunho aqui por conta do meu pai, eu não ter presença do meu pai em casa. Então, o que aconteceu? Eu buscava em homens na rua, ali a figura do meu pai, né? A figura de um homem na minha vida. E desde os 13 anos eu comecei a me relacionar. Aos 13 anos eu me envolvi com um garoto, como eu já contei. Não perdi a virgindade com esse rapaz, mas aos 15 anos eu perdi a virgindade com um rapaz, um segundo namorado, né? E desde então a gente terminou, logo em seguida, depois de um ano e pouco de relacionamento, a gente terminou, eu me envolvi com outras pessoas. E era sempre assim, eu terminava num dia, no outro dia eu já estava envolvida com pessoas. Esse primeiro relacionamento foi um relacionamento qual, depois de eu ter saído dele, eu acabei me envolvendo com drogas e tudo mais. E logo em seguida, que eu terminei com esse rapaz, eu me envolvi com uma outra pessoa. E sempre as pessoas que eu me envolvia, elas eram usuárias de drogas, elas eram, ou fumavam maconha, ou fumava pedra, ou cheirava cocaína. Então sempre foi assim, né? Não porque eu buscasse isso, mas acabava que aquilo vinha até mim. E hoje eu entendo que isso tudo é algo espiritual. Por quê? Porque a partir do momento que eu dei legalidade, perdendo a minha virgindade, antes do meu casamento, entregando meu corpo, né, para um homem que não fosse meu marido, aquilo ali abriu uma legalidade no mundo espiritual. Foi o que aconteceu. Logo em seguida, depois de, né, logo em seguida, depois de eu ter terminado com esse terceiro rapaz, né, e sempre foi assim, sempre foi uma coisa atrás da outra. Eu já me envolvi com outra pessoa e era sempre dessa maneira, eu sempre saía de relacionamentos e entrava em outros relacionamentos. O que aconteceu? Quando que os meus relacionamentos ficaram relacionamentos abusivos? Porque às vezes a gente pensa que o relacionamento abusivo, ele só vem do outro lado, não, mas às vezes a gente já carrega isso com a gente. Eu, por exemplo, dentro da minha casa, eu tive ali a convivência com meu pai, que vivia agredindo a minha mãe. E eu tinha muita raiva de homens por conta disso, né? Quando o homem aumentava a voz para mim, eu falava, você não vai brigar comigo, porque meu pai fazia isso com minha mãe. Então eu já carregava esse trauma comigo. E às vezes a gente pensa que o relacionamento abusivo é somente do outro lado, mas nós também carregamos isso, né? Nós trazemos isso com nós lá da nossa infância, lá da nossa convivência com a nossa família. E eu sempre pensava assim, não, ninguém vai fazer comigo aquilo que meu pai fez com minha mãe. Ninguém vai me agredir da forma que meu pai agredia minha mãe. Ninguém vai levantar a voz pra mim da forma que... E pelo fato de eu não ter pai mais, porque meu pai, eu já não fui mais criada com meu pai, o que acontecia? Eu ia lá e descontava, né? Falava, olha, ninguém levanta a voz pra mim, porque nem meu pai, que é meu pai, não levanta mais a voz porque eu já não tinha. Então esse rapaz, essa pessoa que está comigo também não vai levantar. Então isso traz pra gente certos pensamentos que fazem com que nós também compactuamos com esses relacionamentos abusivos, entendeu? Porque assim, às vezes a gente fala bem assim, ah não, o relacionamento é abusivo, eu vivo um relacionamento abusivo e a culpa é do meu parceiro. Não, nós também temos a nossa parcela de culpa, né? Por quê? Porque nós também precisamos ser curados para poder a gente viver um relacionamento natural e um relacionamento saudável. Às vezes nós estamos doentes de coisas passadas e queremos trazer isso para os nossos relacionamentos, para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas da nossa convivência. Então, o que aconteceu? Aos 17 anos eu já estava na prostituição e logo eu conheci uma outra pessoa, com a qual eu me relacionei também, me envolvi e tudo mais, gostei, amei, né? Enfim, essa pessoa a gente não teve um relacionamento abusivo ao princípio, né? Na verdade, o que acontecia, que me gerava revolta, era porque essa pessoa dizia amar outra pessoa e mesmo assim, pelo fato de eu ter conhecido ele dentro de um prostíbulo, eu pensava, eu tenho que aceitar isso, porque se eu não aceitar isso, primeiro que eu amava muito ele, né? Eu gostava demais dele e assim,
ele era uma pessoa, como ele era um pouco mais velho do que eu achava que para me conquistar ele, eu teria que aceitar aquilo tudo, estar submissa àquilo tudo. Ele nunca me agrediu, né? Não me agrediu. Mas o que que acontece? Ele não me agredia, ele não... Mas ele me agredia de maneira sentimentalmente. Como se diz? Não era nem psicologicamente, era sentimentalmente. Por quê? Porque eu o amava tanto e eu achava que eu tinha que aceitar tudo para poder ele ficar comigo. Então, ao ponto de eu chegar em casa e ele estar no telefone com outra mulher, né, ali falando com outra mulher, isso me machucava muito. Então, foi onde chegou o momento que eu decidi terminar e daí sim eu entrei no meu primeiro relacionamento abusivo de verdade. Foi onde eu conheci uma pessoa que eu já tinha me relacionado antes, né, eu já tinha ficado com essa pessoa uma vez, antes disso tudo, e a gente se reencontrou depois de anos, logo, assim, em seguida, eu voltei pra cidade da minha mãe, né, e ali pra minha cidade, eu voltei pra minha cidade, fui pra uma festa, logo ali naquela festa eu encontrei com essa pessoa, e a gente acabou ali ficando, e dessa ficada, a gente acabou se grudando daquele dia e não se largando mais. Essa pessoa usava muita droga, eu também voltei a usar drogas nessa época, né, e eu ficava ali usando muitas drogas com essa pessoa, muitas drogas mesmo, e a gente acabou tendo um relacionamento extremamente abusivo. Ao ponto de eu não poder dar mais atenção à minha família, ao ponto de eu não ter mais... um exemplo, o único momento que eu tinha sozinha era o meu momento que eu tava na faculdade. Nessa época eu fazia engenharia, né, eu estudava numa universidade, e essa pessoa, ela me dava carro, pagava meus cartões de crédito, meu cartão de crédito, né, que eu tinha um cartão de crédito, pagava meu cartão de crédito, me dava carro. Então, assim, isso acabava fazendo com que a pessoa criasse um certo poder de domínio sobre mim. Eu ia pra faculdade com o carro dele, então, ou seja, ali a gente tinha esse relacionamento, só que eu tinha que aceitar ele usar droga, às vezes 5 dias seguidos, e a gente ficar naquela doideira durante 3 dias, durante 5 dias. Então foi algo que foi muito abusivo, sem contar que a gente acabava caindo na porrada mesmo quando a gente brigava. Não era um relacionamento onde você brigava com palavras, não. Além da gente se xingar todo, além da gente fazer tudo o que tinha que fazer, a gente ainda se agredia de maneira extrema. E o que que acontecia? A gente tentou buscar ajudas, né, em psicólogo, psiquiatra, né, lá, pessoas para fazerem acompanhamento das nossas vidas, e mesmo assim, eu não conseguia ser liberta daquilo e a pessoa também não. Então a gente bebia, todas as vezes que a gente bebia, a gente brigava, e a ponto de tirar sangue um do outro, a ponto de passar situações assim perigosíssimas, né? Em trânsito, um exemplo, brigando dentro de carro, no meio da pista, parar o carro no meio da pista, no meio de uma rodovia, e sair do carro, atravessar a rua, correndo, sabe? Essas coisas muito louca mesmo. Então, daí, veio realmente aquele primeiro relacionamento abusivo de maneira, assim, explícita, sabe? Porque o abuso, ele não é só quando há agressão, mas o abuso também quando, o que é abuso? Abuso é você exceder limites, né? Então, ou seja, existe um relacionamento, existe o limite de uma pessoa e o limite da outra pessoa. Quando essas duas pessoas atravessam esses limites, elas estão ali abusando a outra. Então, foi o que aconteceu comigo. As pessoas que eu tinha me relacionado antes, elas não abusavam de mim de maneira agressiva, empurrada, né? Em mão, em força, mas elas abusavam de mim de maneira psicológica e eu também abusava delas de maneira psicológica. Porque, irmão, sempre tem os dois lados. Às vezes a gente quer fazer o lado, ai não, porque eu sou a santa, não. Tudo que acontece na nossa vida, existe uma ação e uma reação. Então é por isso que as coisas acontecem. Então, assim, eu faço, o lado de lá ele vai retribuir. O lado de lá faz, o lado de cá também vai retribuir. Então, existe uma parcela de culpa dos dois lados. O que acontece? Cada vez mais que a pessoa fazia, mais eu queria fazer. Então, assim, eu era uma pessoa, comecei a virar uma pessoa, já era, né? Porque o ciúmes, ele vem da nossa carne. A nossa carne, ela é mal e ela vem com a gente desde quando a gente nasce. Tanto que Davi fala, eu nasci em pecado, né? Porque, ou seja, a gente tem desejos pecaminosos desde a nossa infância. Você quer ver um exemplo? Tem crianças que se masturbam, tem crianças que
tem vontade de bater no outro, tem crianças que têm vontade de roubar aquilo que é do outro, tem crianças que têm vontade de contar mentira. Então, tudo isso é o desejo mal e um desejo da carne. Então, isso prova que nós, desde a nossa infância, nós o quê? Fomos concebidos no pecado. E por a gente ter concebido no pecado, a nossa carne pecaminosa, ela já grita desde a nossa infância. Então, o que acontece? Eu vinha trazendo tudo isso comigo, né? E daí foi onde eu entrei nesse relacionamento extremamente abusivo. E, gente, era sempre assim, uma coisa atrás da outra. Era, saía de um relacionamento, entrava no outro relacionamento. E aí, o que aconteceu? Né? Enfim, terminei esse relacionamento. Foi algo, assim, que me levou mais uma vez para prostituição e tudo mais, porque a pessoa que pagava o meu cartão já não pagava mais, como eu tinha terminado. Então, foi onde eu tive que voltar a me prostituir para poder pagar aquele cartão. Né? E aí acabou que sempre era assim. O que aconteceu, gente? Passado tudo isso, né, que eu terminei com essa pessoa, já no dia que eu terminei, eu já me envolvi com essa outra pessoa, que eu fiz o programa para poder pagar o cartão. Era uma pessoa que era casado, né? Um homem casado, um homem com família. A gente ficou um final de semana, né, que ele tinha ido lá para a cidade onde eu estava, e a gente acabou ficando, fomos para um show e tudo mais, né? Aquela paixão doida, que era sempre assim. Geralmente, relacionamentos possessivos começam com uma paixão desenfreada. Aquela coisa doida. Não, eu preciso de você na minha vida, eu encontrei o amor da minha vida, eu isso, eu aquilo. Você é o homem da minha vida, eu preciso de você pra mim. Entendeu? Então, o que aconteceu? Ele separou da mulher pra poder ficar comigo. Não durou muito, porque o que começa errado vai dar errado também. Ele tinha largado uma família para poder ficar comigo, né? Eu ali, toda semana, né? Às vezes eu ia para São Paulo, que eu morava no Espírito Santo, essa pessoa em São Paulo. Eu ia para São Paulo quarta-feira, tipo, sabe? Aquelas coisas doidas, ele vinha atrás de mim, aquela coisa maluca, assim, geralmente, relacionamentos agressivos, eles tendem a ser assim, aquela impulsão, aquela coisa maluca, aquela coisa sem controle, aquela coisa que te tira, sabe, o chão. E aí foi o que aconteceu comigo, né? Ele era uma pessoa que ele fazia uso de armas, era uma pessoa, né, que também era agressivo, mas o que despertava a agressividade nele? Era eu. Porque, um exemplo, a gente começou aí, quer dizer, eu já tinha um costume do meu primeiro desse relacionamento anterior de brigar, de bater, de tudo mais. Cheguei num outro relacionamento com ele, ele tinha largado uma família para poder ficar comigo e mesmo assim eu também bebia e agredia ele. Então, ou seja, era algo que já vinha comigo. Ele também, né, a gente acabava brigando, caindo em agressão forte. E aí, o que acontecia? Acabou que tudo isso fez com que eu ficasse mais agressiva e ele também despertasse para que ele tivesse largado. Ele despertou, ele falou, poxa, eu larguei uma família para poder ficar numa relação dessa, uma relação doida, um negócio desse. E aí, tudo bem. Passado, sempre foi assim, gente, sempre foi assim na minha vida, cada vez ia piorando, sabe? Até que um dia ele me ameaçou de morte, falou que não queria mais mesmo e que se a gente continuasse seria pra poder acabar comigo. Eu falei, chega, né? Aí, tudo bem. Me envolvi em outro relacionamento, voltei para aquele primeiro que eu tinha me relacionado quando eu conheci na prostituição, que ficava no telefone com outra pessoa. Quando eu voltei para essa pessoa, o nosso relacionamento no começo foi uma coisa bem tranquila, até porque o outro lado era muito tranquilo, mas eu era uma pessoa extremamente nervosa, agitada, impulsiva, e aí foi o que aconteceu. A gente brigava, até que chegou um ponto que eu já estava acostumada com relacionamentos agressivos, com relacionamentos, a pessoa mesmo sendo muito pacata, muito tranquila, eu tirei faca pra pessoa, enfim, eu ia pra cima da pessoa, eu batia na pessoa, até porque eu lembrava de tudo que essa pessoa tinha me feito, o fato dele ter ficado falando com outra mulher no telefone, dele ter me traído com essa outra mulher. Então, eu não conseguia perdoar ele por aquilo que ele havia me feito no princípio. Então, eu ficava assim, eu tenho que descontar agora tudo que ele fez comigo. Eu tenho que dar o troco de tudo que ele fez comigo. E foi onde eu me tornei extremamente agressiva, extremamente impulsiva, né? E foi onde o relacionamento, ele ficou extremamente abusivo. Porque, irmãos, sempre tem os dois lados. Sempre tem os dois lados. Num casamento, nunca vai ser um lado só que erra. Geralmente, o erro de um, ele é apenas o reflexo do erro do outro, né? E aí, o que acontece? Eu
extremamente agressivo ali, eu falei, não, eu entendi que eu precisava de ajuda, sabe? Eu entendi que eu precisava de ajuda, que eu precisava de mudança. Essa pessoa também falou pra mim, olha, você muda ou a gente não tem como continuar. E essa pessoa era uma pessoa muito boa pra mim. Então, assim, eu decidi buscar ajuda. Quando eu busquei ajuda, porque a nossa luta é sempre, né, contra o inimigo. Esse inimigo colocou de novo a mesma pessoa lá do passado na vida dele. E aí foi onde eu descobri tudo e realmente ali a gente, né, como se diz aí nos termos, quebramos o pau mesmo e eu separei. O que aconteceu? Logo em seguida, me envolvi com a última pessoa que eu me relacionei, né? Na verdade, não, com uma outra pessoa, enquanto eu estava na vida de programa, eu tinha um relacionamento paralelo, né? Que era com um cliente, era uma pessoa que me pagava, mas a gente tinha um relacionamento. Novamente, agressões e tudo mais, né? E sempre não agressões só verbais, gente, agressão de mão mesmo. E o mais doentio é que cada vez mais que eu largava um relacionamento e eu me envolvia com esse outro relacionamento, a minha agressão, ela ficava pior, eu ficava mais agressiva. E o outro lado também, porque, gente, é igual às vezes a mulher fala, meu marido, ele me bateu, tá? Mas o que que você falou pro seu marido antes dele te bater? Porque eu reconheço que eu ia até o último limite da pessoa. Eu falava um monte, eu, né, ia lá, ao invés de eu me calar, como a Bíblia fala, opa, mosquito aqui, como a Bíblia fala que a mulher sábia, ela constrói e a tola destrói, eu não tinha sabedoria nenhuma. Por quê? Porque eu ficava gritando, eu ficava xingando, eu falava coisas para poder perturbar a pessoa. Um exemplo, você quer saber, você não me quer? Tem um monte que me quer. Você não sei lá, vou lá, vou fazer isso com o outro, vou não sei o quê. Então isso gera raiva no homem, né? Então às vezes a gente fala, foi o cara que me bateu, mas o que você falou para ele antes dele te bater? Né? Porque existe isso, a gente precisa ser sincero com a gente mesmo e com a outra parte para que haja uma cura, para que haja, né? Hoje a gente vê que as pessoas buscam uma restauração de relacionamentos, porque a gente sabe que Deus não é a favor do divórcio, né? Então, para que haja um relacionamento, para que haja uma reconstrução, será que é possível ter uma reconstrução de um relacionamento após um relacionamento abusivo? Será que é possível um relacionamento abusivo se tornar um relacionamento de Deus para minha vida? Tudo é possível, a Bíblia fala mesmo, a Bíblia fala que todas as coisas é possível a Deus. Mas antes de haver essa reconstrução, a primeira pessoa que precisa ser reconstruída somos nós. Por quê? Porque nós também temos a nossa parcela de culpa. Não adianta eu pedir a Deus para Deus libertar meu marido se eu não consigo esquecer aquilo que ele me fez. Não adianta eu pedir a Deus para Deus libertar o meu esposo se eu continuo sendo a mesma pessoa que eu era no passado. Não vai mudar nada. Porque nós precisamos ser mudados primeiro. E aí, o que acontece? Esse último relacionamento do qual eu tive foi um relacionamento extremamente abusivo, mais de todos. Foi assim, uma loucura, né? Ao ponto de a pessoa ter que aceitar. Aconteceu uma situação na minha vida que a pessoa teve que aceitar eu fazer programa, porque eu tinha minhas contas, a pessoa não poderia me bancar das minhas contas, né? E, enfim, ainda aconteceu uma outra situação na vida dessa pessoa e tudo mais, e, sabe, assim, aquela coisa bem louca. Então, essa pessoa tinha que aceitar eu me deitar com outro homem. E ele era extremamente possessivo, extremamente ciumento, ao ponto de eu não poder olhar pro lado, né? Porque falava, você tá olhando pra quem? Não sei o que, aquela porradeira, né? Aquela coisa louca. Então, assim, eu também não era nada fácil, já ia logo e metia a mão mesmo e fazia tudo. E assim, gente, eu falo, por quê? Porque eu era uma pessoa muito vaidosa. Como eu era muito vaidosa, eu atraía muitos olhares pra mim. E através desses muitos olhares que eu atraí, o que que acontece? Eu já compartilhei isso em outro vídeo, né? Às vezes, quando as pessoas falam, não, a vaidade não tem problema nenhum. A vaidade, ela é uma coisa vã e ela é uma coisa que não é pra você, é uma coisa que é pros outros. Por exemplo, você se arruma sempre pros outros. Então, como eu era extremamente vaidosa, eu chamava muita atenção de pessoas que estavam ao meu redor. E o que acontecia? Eu chamava a atenção dessas pessoas que estavam ao meu redor. E ali, a pessoa que estava do meu lado, que era o meu parceiro, o que ele fazia? O diabo que fazia as pessoas me desejarem era o mesmo demônio que chegava para ele e falava, olha, tá vendo? Ela tá querendo chamar a atenção daquele cara lá. Ela tá querendo chamar a atenção desse fulano aqui. Ó, ela tá te traindo com aquele Beltrano lá. Por quê? Porque o mesmo diabo que fala, o mesmo demônio que fala pra você, vai lá, se arruma, se emperequeta, chama atenção, fica bem gostosona, fica bem gostosão.
É o mesmo que vai chegar pro lado do seu parceiro e vai colocar você contra ele. Vai falar, tá vendo? Ela tá se arrumando, não é pra você não, é pros outros. Ela tá fazendo isso, não é pra você não, é pra chamar a atenção daquele cara ali, ó. E aí é onde começa a colocar as tais pulgas atrás da orelha e a pessoa sair ali do controle dela e acabar caindo em situações de agressões, tanto verbais quanto físicas, né? Então foi o que aconteceu comigo. Eu era extremamente vaidosa, então onde eu chegava eu chamava muita atenção. Ele sentia muitos ciúmes, apesar de ser uma pessoa muito bonita, muito aparente, mas morria de ciúmes, aquela coisa louca. Aqueles ciúmes dele me fazia me sentir desejada, né? E ao mesmo tempo que me fazia me sentir desejada, eu achava que aqueles ciúmes era amor e não era, aquilo era posse, aquilo era algo demoníaco. E o que acontece? Aí essa pessoa ia lá, sempre, né, eu ia, brigava com a pessoa às vezes estava ali desejando outras pessoas, olhando, curtindo fotos de outras mulheres, mas eu mesmo era agredida se eu olhasse pro lado, se eu, às vezes, nem olhava pra homem, porque eu me envolvia tanto com homem, eu tive tantos homens na minha vida, tantos homens, que aquilo já não me chamava mais atenção, sabe, assim, ao ponto de eu me relacionar até com mulheres. Então, foi uma coisa muito demoníaca. O meu último relacionamento que eu vivi foi algo, assim, extremamente fora do natural, fora do comum, porque foi algo que eu não tinha o meu espaço, eu não tinha liberdade, eu não tinha nada, né? E eu me sentia, eu gostava daquilo, porque aqueles ciúmes, aquela loucura me trazia desejo carnal pela vida dele, né, pela situação ali. Eu me sentia desejada por conta do ciúmes excessivo dele, ao mesmo tempo que eu me sentia desejada, eu me sentia presa, e ali a gente, né, brigava, acabava, se quebrava, rasgava todo, arrancava sangue, muito sangue, brigas extremamente feias, ao ponto de dar a polícia, mas mesmo com tudo, eu ainda continuava desejando a carne, desejando o corpo da pessoa. Era uma coisa totalmente doentio mesmo. Desejando o corpo da pessoa, desejando ali o sexo, né? Aquelas coisas, aquela coisa desenfreada, sabe? Tipo, a gente brigava e já, logo em seguida, já tava naquela loucura toda, entendeu? De desejo carnal. Então, assim, é uma coisa que Deus estava no meio? Não, por quê? Porque eu estava alimentando somente a minha carne, né? Eu estava ali alimentando somente o desejo da carne. Quais? Ira, ciúmes, possessão total. Então, gente, o que eu venho falar pra vocês com todo esse testemunho? Hoje fazem, né, 5 anos e acho que talvez 6 meses que eu não... 6 meses, já estamos em novembro. 5 anos e 6 meses que eu não me envolvo com pessoas, né? 5 meses, 5 anos e 5 meses que eu não me envolvo com mais ninguém. Fiquei esse tempo todo sozinha, totalmente sozinha, de nem trocar mensagem com alguém. Ah, tal, vamos orar, vamos, eu quero... Não, extremamente sozinha. Esperando verdadeiramente em Deus, sem nada disso, nada de interesses em ninguém, né? Não mesmo. E o que aconteceu, né? Hoje eu entendi que tudo isso para mim foi muito necessário para haver uma cura na minha vida, porque não adianta eu pedir a Deus para Deus mudar a minha vida se eu continuo sendo a mesma pessoa. Você entendeu? Mudar o que está ao meu redor se eu continuo sendo a mesma pessoa. Então foi o que aconteceu. Eu passei esse tempo todo para me entender que eu também precisava de libertação. O relacionamento abusivo não é somente uma parte. O relacionamento abusivo também tem um pouco de você. Às vezes você vai falar coisas que não deve, você vai agir como não deve. Um exemplo, eu não podia ter o telefone, eu dormia, a pessoa ia pra cima do meu telefone para poder ver o que eu estava conversando no meu telefone, você entendeu? Para ver as conversas que eu havia tido com as pessoas que eu havia falado. Então isso é uma coisa que é totalmente doentio, porque não existe limite. A gente, abusivo é quando a gente ultrapassa os limites, então, ou seja, ultrapassar os limites da outra pessoa, né? Hoje, um exemplo, se eu sou casada, eu acho que a gente, como uma pessoa casada, a gente tem que entender que o telefone de eu acho que não tem problema nenhum. Meu marido, uma hora ou outra, vinha aqui pegar meu telefone e ver o que, né? Assim, né? Olhar e tal e tudo mais. Agora, aquela coisa, todo dia, toda hora, sabe? Aquela perseguição, aquela coisa. Isso acaba aprisionando as pessoas, né? Aprisionando as pessoas, sabe? Ah, não, porque eu sou sua dona, não, você é meu, ah, não, ah, isso, ah, aquilo.
Não. E, gente, relacionamento abusivo não é somente não é somente também em relacionamento de homens e mulheres. Existem relacionamentos de amizades também que são relacionamentos abusivos. Quando você não entende a limitação do outro lado, o espaço do outro lado, sabe? Isso é em tudo na vida. Porque, olha, a própria Bíblia diz no relacionamento de filhos para pais, né? Aproveitando aqui esse gancho, relacionamento de filhos para pais. A Bíblia fala o quê? Que os filhos devem honrar os pais. Mas a Bíblia também diz que os pais não devem aborrecer os seus filhos. Ou seja, existe um limite. Você entende? Então, às vezes, por que as guerras, as brigas acontecem? Porque alguém invadiu o outro espaço, o outro limite. E o problema é quando a gente alimenta esses sentimentos, tanto no sentimental, na vida afetiva com o esposo, com o namorado, enfim, eu nem sou a favor de namoro mais, porque eu acho que quando a gente vai servir a Deus mesmo, né, a gente tem que entender, orar para que Deus venha logo para poder dar o casamento, porque muitas pessoas acabam caindo através do namoro, né? Então, assim, o relacionamento abusivo, ele faz parte dos dois lados. Né? Então, você que passou, peça a Deus para quebrar essa maldição, peça a Deus para te desligar espiritualmente dessas pessoas e para que Deus possa curar as suas feridas e os seus traumas, né, desses relacionamentos. Um exemplo, uma pessoa que foi traída, ela vai se envolver novamente com outra pessoa, ela vai ficar sempre lembrando, fulano me traiu dessa forma. Tudo que a pessoa, essa nova pessoa der indícios de agir como o anterior, ela sempre vai trazer aquela memória daquilo que aquela outra pessoa fez e aquilo vai tornar ela uma pessoa que vai ser uma pessoa agressiva, uma pessoa desconfiada, uma pessoa... Então, ela precisa ser curada, você entendeu? Ser curada, pedir a Deus uma libertação nessa área, para que ela possa ter aí a vida dela conforme a vontade de Deus, entendeu? Então, gente, eu gostaria de compartilhar esse testemunho a respeito de relacionamentos abusivos. Deus me mandou falar sobre isso hoje, eu tô aqui, talvez tenha alguém aí que precisa ouvir isso, né? Talvez você esteja vivendo um relacionamento abusivo. Peça a Deus para te libertar disso, porque é muito difícil sair de relacionamentos abusivos, é muito difícil. É muito difícil você sair de relacionamentos onde as pessoas se acham sua dona, onde né, ali você também acha que é dono da outra pessoa, sabe? É muito difícil, mas é um relacionamento que faz muito mal a gente. É um relacionamento que traz sentimentos ruins para as nossas vidas, entendeu? Então, eu tô compartilhando aqui, né, que Deus possa abençoar você, curar você, libertar, né, a nós, curar a nós de tudo isso, né, em nome de Jesus. Eu vou finalizar com uma oração esse vídeo para a glória de Deus, pedindo a Deus a sua libertação, a minha libertação, né, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem pra gente, amém? Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados e minhas falhas, agradeço, Pai amado, Pai querido, por essa palavra, Deus, eu te peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa estar nos libertando, abrindo a nossa mente, a nossa visão, o nosso entendimento, quebrando todo o embaraço, todo o empecilho, todo o dardo inflamado, toda seta. Deus, desfaz, Pai, as obras do maligno, meu Deus, tira toda corrente, Pai, que o inimigo, todo laço, toda situação onde o diabo tem tentado nos aprisionar, tem tentado nos prender, Deus, joga por terra em nome de Jesus e nos liberta para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai amado, nos capacitar para viver as suas coisas, para poder viver os teus planos, os teus projetos, as tuas promessas. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém, Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus e tenha um bom dia, gente. Deus abençoe.